para merecer essas preferências. A subordinação não estará absolutamente comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Vamos agora passar a nossa direção do estudo do nosso irmão Evaldo, pedindo a Jesus e a seus mentores que nos inspirem e dando um bom momento de esclarecimento à nossa vida. Que Deus abençoe. Que o Senhor Jesus nos abençoe, ampare e oriente hoje e sempre. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma confirmação de que quando eu vi a primeira vez a foto de Daniel Cristóvão, eu tenho que falar que eu me apaixonei. Aquele olhar que a foto consegue traduzir, o tamanho carinho que ele consegue dar, a meiguice do olhar, demonstra que, sendo um trabalhador da seara de Jesus, o que ele espera da gente é apenas que cada um de nós façamos a nossa parte. Porque a finalidade do Espiritismo não é transformar a sociedade, mas sim levar o homem a uma modificação dos seus atos, dos seus pensamentos e das suas palavras. Ou seja, é o trabalho do pescador como Jesus vem nos orientar. Que o pescador que pesca com rede, ele traz muitos peixes, mas também traz peixes inservíveis, traz coisas que estão no mar, ou no lago, ou nos rios, que não têm utilidade. Jesus pesca de anzol, é um por vez, porque ele sabe o que ele vai buscar no nosso coração e o que ele pode fazer para potencializar os nossos desejos e as nossas vontades e necessidades. No meu entendimento, esse espírito, Daniel, ele faz isso com o olhar. Ele consegue nos envolver, mesmo que não tenhamos ainda a condição de visualizá-lo mediunicamente, mas ele transmite esse carinho e esse apoio. Eu estou com vocês, caminho, porque o rumo que ele nos indica é o caminho do Mestre, é aonde nós iremos encontrar, embora seja uma cruz no final, como Emmanuel nos afirma, que todo aquele que segue Jesus sabe que no final tem uma cruz, mas não a cruz do madeiro que Jesus foi crucificado por nossos atos, por nossas vontades há 2000 anos, mas a cruz da mudança, daquela transformação que o Evangelho espera que opere em cada um de nós. Então, rogando ao nosso mentor, Daniel Cristóvão, que ele possa nos orientar, nos ajudar, para que o entendimento seja para o nosso coração e seja também para todos os irmãos espirituais que aqui são trazidos, porque a necessidade de estudar essa manhã, seja no plano material ou no plano espiritual. Emmanuel relata a Chico, numa mensagem, que em algumas oportunidades ele era levado a planos mais elevados da espiritualidade a fim de estudar uma frase do Evangelho. Uma frase. Não é um versículo, não é um capítulo, é uma frase do Evangelho. Ele dizia que era como o nosso seminário aqui na matéria, que às vezes levamos um dia inteiro para poder esgotar um tema. Ele era levado para estudar uma frase do Evangelho. E quando terminava o seminário, Emmanuel nos relata que ele se sentia um crocodilo. Mas não por se comparar com um animal feroz, um animal ainda no processo de evolução do seu princípio espiritual. Não é isso. Ele dizia que ele se comparava ao crocodilo em função da capacidade de armazenar as informações que lhe eram passadas nesse seminário. Porque o crocodilo, os cientistas nos afirmam, ele retém uma informação por 15 segundos. Ou seja, ele vai, come lá a sua presa, mata e come a sua presa, passou 15 segundos, ele tem fome de novo, porque ele esqueceu o que comeu. E ele vai e come novamente. Então é nesse aspecto que Emmanuel se compara ao crocodilo, que apesar de receber ensinamentos profundos acerca do Evangelho que Jesus veio nos trazer, ele não conseguia
conseguia reter na intensidade que ele queria. Emmanuel. Agora imagine Evaldo. O que vai acontecer quando a gente fala do Evangelho? É por isso a necessidade de estudarmos continuamente o Evangelho. E também buscando a orientação junto a Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco. Manuel Filomeno de Miranda diz que dentro da doutrina espírita existem 3 classes de irmãos que estão com o copo cheio em termos de atitudes indevidas. O primeiro, os dirigentes de entidades espíritas, de casa espírita. O segundo, os médiuns, em qualquer forma de manifestação mediúnica. Em terceiro, o palestrante. Então, quer dizer, eu estou bem encrencado também. Por quê? Porque à medida que a gente fala sobre a doutrina, sobre o Evangelho, sobre o livro dos Espíritos, nós estamos transmitindo aquilo que somos os primeiros a ouvir. Daí a necessidade de aprendermos. No estudo de hoje, como foi falado que a questão 873 a 879, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o título desse capítulo do Livro dos Espíritos, da terceira parte, capítulo 11, que é a lei de justiça, amor e caridade. Não existe aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, justiça distanciada de amor e caridade. A justiça nua e crua que nós conhecemos é essa que existe no plano material e muitas das vezes comete injustiça. Pune aquele que não cometeu o erro e deixa seguir adiante aquele que é muitas das vezes réu confesso. Na lei de Deus não é assim. É por isso que o dito popular fala que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Porque a lei de Deus ela é baseada numa justiça do amor incondicional e da caridade permanente. Baseado nisso, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, é que os mentores espirituais que orientam a humanidade através de Kardec vêm nos trazer uma visão completamente diferente acerca de justiça, e acerca de caridade e acerca de amor. Porque a nossa interpretação é sempre aquela de puxar a brasa para a nossa sardinha. A lei existe, aí o homem inventa a lei do jeitinho brasileiro de acertar as coisas. Perante a espiritualidade não tem isso. Nós seremos analisados não por um juiz, ou por um júri, ou por um grupo de espíritos que tem a nomeação divina de avaliar as nossas atitudes na Terra. Não existe isso na espiritualidade. O que existe é você se ver com você mesmo diante dos seus atos. Alguns espíritos chegam a dizer que se veem na espiritualidade diante de um grande espelho, ou de um grande equipamento, aonde as suas atitudes lhe são mostradas com o mais simples pensamento. Não há a questão de que você irá ter um dedo em riste a lhe apontar os erros cometidos, porque isso é a justiça dos homens. A justiça de Deus vem acompanhada com o amor e a caridade. A ideia da justiça divina não é punitiva. A ideia de punição ela não existe nem no Código Penal brasileiro. A ideia de justiça é a ideia de educação. Educar para não punir. Uma vez que mesmo diante da educação nós insistimos na prática do erro, do mal, então somos punidos pelas nossas atitudes e não pela lei. Tanto que na doutrina nos é afirmado, através de Kardec questiona os espíritos que ao afastarmos os vícios e as más ações, qual é a causa do mal da humanidade? Poxa, no nosso entendimento, o vício e as atitudes ruins é a causa do mal. E para Kardec não, Kardec já tinha uma visão mais profunda, mais adiante. E os espíritos afirmam para a gente, que se eu não me engano é a pergunta 895, não tenho certeza, mas os espíritos nos dizem o quê? Que a causa do mal da humanidade é o interesse pessoal. Quando nós viemos na casa espírita, no lar de Daniel Cristóvão, nós temos que avaliar qual é o nosso interesse pessoal. Eu venho porque eu tenho um
quem eu chamo de obsessores, para me libertar deles. Chegou uma irmã perto de Divaldo e falou assim: Divaldo, eu tenho um obsessor que está me acompanhando e eu queria que você tirasse de mim. Aí Divaldo fala assim: e o que eu faço com ele? Levo para minha casa? Ele é seu. O obsessor a gente não afasta, o obsessor a gente muda o comportamento ou a visão que ele respeita em relação a nós pelas nossas mudanças internas. Se eu falo sobre o amor, aqueles que me acompanham e que sabem que em épocas passadas eu não fui muito amoroso, então eles esperam que eu, se falando sobre o amor, passe a amar, a vivenciar o amor, que em função da minha conduta eles mudarão a deles. Então nós temos que analisar qual é a finalidade que nós vamos para a casa espírita. Se é para se libertar de um problema físico, emocional ou espiritual, ou se é para arrumar um emprego, para arrumar um bem material, para arrumar um casamento, seja qual for. O interesse pessoal que você utiliza para vir à casa espírita ou para qualquer coisa na nossa vida, é que vai determinar se você faz bem ou mal. Na página que nós lemos na tarde, nesse momento aqui, através de Emmanuel, nós temos a figura de Chico Xavier, que tudo que ele fazia é deixar o interesse pessoal para trás. Ele não tinha vida, ele não tinha vontades, desejos pessoais para realizar a tarefa que lhe foi conferida pelo plano espiritual. Tanto que a biografia de Chico nos diz o seguinte: que quando Emmanuel apareceu para ele, lá no açude, em Pedro Leopoldo, pela primeira vez, disse que eles tinham a tarefa de escreverem 30 livros. Foi? Quando ele chegou no 30º, Emmanuel falou assim: olha, Chico, agora estão pedindo para escrever mais 30. Aí Chico falou que ele escreveu 30, escreveu mais 30. Quando chegou no livro de número 100, Emmanuel falou assim: olha, Chico, agora a espiritualidade decidiu que não serão mais 100 livros. Aí, acabou, seu Emmanuel. Não. A sua reencarnação, a sua existência foi desapropriada pelo plano espiritual. Não tem mais limite de obras a que você receberá. Aí Chico pergunta: e se eu não quiser? Porque temos o livre-arbítrio. Aí Emmanuel responde para ele: Chico, aqueles que desapropriaram a tua existência para que você se preste para a propagação da doutrina espírita, também tem autoridade para te desencarnar. Você decide. E lógico que ele optou pela segunda opção, porque desencarnou aos 92 anos de idade como um espírito completista. Mas ele teve que deixar de lado o cidadão Francisco Cândido Xavier. Ele teve que se doar por completo, sem interesse nenhum, em prol da doutrina. É isso que nós temos que primeiro analisar, qual é a função que nós estamos realizando ao vir na casa espírita. É interesse pessoal ou é simplesmente de divulgarmos a doutrina através dos nossos atos? Porque quando Jesus nos orienta, ir de 2 a 2 e anunciar o Evangelho, Santo Agostinho complementa de uma forma brilhante do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o quê? Quando sairdes a anunciar o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, para anunciarmos o Evangelho, não é falando que faremos isso, são as nossas atitudes, o nosso proceder na sociedade, em casa e dentro da casa espírita, que vai dizer se nós estamos anunciando o Evangelho ou não. Na luta que nós temos intensamente acerca de compreender o que é a justiça, como os espíritos nos orientam aqui, nós temos que buscar primeiro saber o que é a justiça. Porque temos uma variação enorme acerca da justiça. E a justiça, os espíritos nos falam que ela consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. No mundo globalizado que nós vivemos um mundo do eu. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, se sobrar tempo, o quarto sou eu também. Então, quando você analisa atitudes tão egoístas, tão pessoais, à luz do Evangelho, você entende que nós somos os primeiros a praticar o oposto, a injustiça ao invés da justiça. Então, nós não temos muita noção do que realmente é justiça. Porque você, a todo momento, inclusive dentro da casa espírita, é comum
nós queremos trazer o Código de Processo Civil para dentro da casa espírita, como querendo impor, às vezes, pensamentos nossos dentro da casa espírita, que segue um regulamento que é baseado na justiça divina, e não só na justiça de Deus, dos homens. Porque você pode andar corretamente dentro da justiça humana, corretamente. Mas se você não respeitar o direito dos demais, você fere a justiça divina. E, amigo, eu tenho uma coisa para te esclarecer. Você é um espírito em experiência na matéria. Ou seja, vamos desencarnar. Não tem para onde fugir. Por mais vocês novinhos e a gente mais coroa, vocês vão desencarnar tanto quanto a gente. Ou melhor, eu falo o seguinte: nós vamos morrer. É inevitável, é da lei. Não é? Da lei de destruição. Vamos morrer. Desencarnar cada um a seu tempo. Porque é diferente. Você morre, mas muitas das vezes não desencarnamos. Nós não queremos largar, que nem fala o ditado popular, o osso. Eu quero ter a minha casa, quero ter a minha família, o meu carro, minha roupa, meu filho, meu marido, minha esposa. E isso é a ideia possessiva da matéria, não do espírito. Porque se eu sou um espírito que estou em experiência na matéria, sei perfeitamente que o que eu levarei daqui é apenas as minhas conquistas morais e emocionais. Mas nada além disso. As conquistas materiais ficarão aqui porque pertencem à matéria e não ao espírito. E quando a gente fala em direito, a gente tem que ter uma visão que a lei humana, que nós sabemos que é falível, ela muda periodicamente, e a lei natural ou divina, que é a lei infalível. A lei humana, ela segue a humanidade de acordo com o local e com a época. Se nós formos para o Oriente Médio, a gente não sabe que ainda lá, ainda hoje, no dia de hoje, no século XXI, a mulher que é pega em adultério, ela é condenada ao apedrejamento, mas não tem um homem que cometeu adultério para ser apedrejado, é uma mulher. Mas é a cultura deles. Aí a gente fere a nossa concepção, não fere? Por exemplo, se você for para os países muçulmanos, você tem filhos? Não? Alguém, meninas, tem filhos? Tem? Quantos? 2. São teu não. São do teu marido. No país muçulmano, a mulher não tem filhos. Ela procria. O direito sobre o filho é do homem. Tanto que se você quiser separar e ele não te matar, ele deixar você separar, os teus filhos ficam com ele. Você vai embora. Do jeito que você chegou no casamento, sem nada. Mas é a cultura deles. Então a justiça humana, ela é falível porque ela se adequa a diversas situações. Na visão asiática, a mulher, quando ela casa, ela deixou de ser filha dos seus pais, passou a ser filha da sogra. E ela tem que fazer tudo que a sogra quer, porque é a lei. Então são culturas diferentes para ações diferentes. A lei humana tem essa variação, agora a lei divina não. Tanto aqui quanto na China, quanto no Irã, a lei divina é a mesma. Ela será interpretada de acordo com as condições de cada um. Os espíritos dizem com muita propriedade que não é pelo fato de a gente desencarnar que nós deixamos de sofrer a ação da lei. Não é. Nós continuamos sofrendo nossa ação. Porque a lei divina ou lei natural, ela é uma lei eterna, imutável. Ela não se adequa às nossas necessidades. Pelo contrário, nós que vamos nos adequando à lei divina a partir do momento que nós estudamos, aprendemos mais e nos comportamos à luz do Evangelho. Porque Jesus não veio trazer nenhuma concepção religiosa. A doutrina espírita, afirma categoricamente que a visão do Evangelho de Jesus é trazer uma filosofia de vida, para que você saiba se comportar em sociedade. Analise o Evangelho, em todos os momentos Jesus diz que o melhor é assim, e não assado. Não é fazer igual o fariseu que vai para as ruas, faz preces em altos braços, usa túnica branquinha, mas que por dentro o seu coração está podre pelas atitudes interiores. E nós não podemos mais fazer isso dentro da casa espírita.
Nós não podemos mais dentro da casa espírita, aqui dentro, ser aquele amigo cordato, fraterno, que aceita tudo. Você está com a cabeça horrível. Aí você, mas eu não tive tempo, meu irmão, mas depois deixa que eu vou ajudar. Fala isso lá fora. Tira o sapato, jogar na cabeça, não te perguntei nada, não sei o quê. Nós queremos ser espíritas dentro da casa espírita. E a concepção da doutrina não é isso. A partir do momento que você tem conhecimento da lei divina, é que as suas atitudes sejam coerentes com aquilo que você estuda e você julga que é possível praticar. Essa é a finalidade da doutrina espírita na nossa caminhada na Terra. É sermos coerentes com o Evangelho que Jesus veio nos trazer. Ser coerente com a interpretação que Allan Kardec veio nos dar acerca da passagem de vários pontos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não simplesmente de fazermos como nós fazíamos antigamente, em outras jornadas pela Terra, de apenas vivermos de aparência, de sermos como Jesus nos caracteriza, como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então, quando a gente fala em justiça, em lei divina e humana, nós temos que ter muito cuidado. Porque quando a gente fala em lei natural, que nem os espíritos colocam aqui, o que é lei natural? O que podemos entender por lei natural? Aí fala assim para a gente. A base da justiça está na orientação de Jesus, quando diz que tudo o que quereis que o homem vos faça, fazei-o vós a eles. Então, na medida que você usa essa justiça, essa lei natural da convivência, se eu não gosto, uma hipótese, de café, por que eu vou obrigar o Marco a tomar café? É bom, mas é bom para quem? Mas não é bom para... Não, eu não gosto, mas é bom para você. Toma, não. Eu tenho que dividir com o meu semelhante aquilo que eu julgo ser melhor para mim, porque se é bom para mim, vai ser bom para ele também. Mas eu tenho que ter primeiro noção do que é ser bom para mim. Não é uma avaliação subjetiva. É por isso que dentro da doutrina é muito comum as pessoas adorarem dar remédio amargo para os outros. É muito fácil você querer dar diretriz de comportamento para aqueles que estão ao teu redor. Uma irmã chega perto do Chico e pede a ele que busque junto à espiritualidade uma orientação, porque a prova dela está muito difícil. Ela tem um filho de 14 anos que ele não tem os 2 braços e não tem uma perna. E a outra perna, ela está dando um problema muito sério e os médicos querem amputar a perna. Então ela chega perto do Chico e pergunta ao Chico: Chico, busca junto a Emmanuel uma ajuda, um conforto para o meu coração. E Chico, naquela conversa pessoal com Emmanuel pede à irmã que tenha fé e resignação. Falar isso com uma mãe diante de um quadro tão doloroso desse é difícil. E a mulher volta na outra semana pedindo a mesma coisa e Chico novamente a orientação: tenha fé e resignação. E um dia a mulher chegou tão transtornada porque ela pegou o filho caído da cama e ele estava com aquela única perna se arrastando para a rua. E ela perguntou: aonde você vai, filho? Mãe, eu vou dar cabo da minha vida, que eu não aguento mais viver assim. Aí ela pegou o garoto, botou na cadeira, levou até o espírito da prece, lá em Uberaba, chegou perto de Chico e deu-lhe uma bufetada no Chico. Você agora vai ter que conseguir, junto a Emmanuel, uma solução por causa do meu filho, que eu não aguento mais sofrer. Você fica nessa aí de ficar falando palavrinha bonita para mim, mas não sabe o que eu sofro. Emmanuel de Chico levantou da cadeira, foi lá para dentro do quarto, reservado que tem na casa da prece, e chegou para Emmanuel e falou assim: não dá. O senhor manda eu falar para ela para ter fé e resignação, mas quem levou a bufetada foi eu. E doeu. Aí Emmanuel falou assim: olha só, esse espírito, há 8 encarnações que ele suicida. Há 8 encarnações que ele suicida. E nessa existência, para que ele comece a ter uma noção da vida e de amor, porque a mãe que o acompanha, ela o induziu ao suicídio em 3 encarnações. Então ela se comprometeu a vir com ele para ajudar ele a passar pelo menos um período maior na matéria. E ele, com uma perna só, ele está arrumando um meio de se arrastar até a rua para cair na frente de um carro e novamente desencarnar. Aí Chico olhou para Emmanuel, aí Emmanuel falou assim: vai lá, fala para ela.
Quando ele chegou, ela virou para a mãe e falou assim: olha, minha irmã, Emmanuel mandou dizer para você ter fé e resignação. Porque sem falar isso, ela já levou uma bufetada, mas eu sei que fala toda a verdade que Emmanuel colocou. Então a doutrina, ela é de justiça, mas é de amor, é de caridade, porque aquele espírito precisava ficar na matéria pelo menos 20 anos, para ele começar a se libertar daquele hábito do suicídio, aquele hábito daquela situação dolorosa que muitas das vezes que nós não sabemos, não temos a lembrança do que é o plano espiritual, nós optamos por essa vertente de fuga da justiça divina, que é através do suicídio. Então a doutrina espírita, ela vem com a finalidade de nos orientar de como nós devemos agir para entendermos a justiça, não é imposta. A lei de Deus, ela é uma lei por ser de amor e caridade, ela espera há várias existências que nós nos coloquemos dentro do padrão que a lei nos pede. Porque Jesus não disse para ninguém que se você for seu seguidor, se você seguir a orientação dele, que vai ser tudo beleza, tudo tranquilo, que você vai ficar com um banho na sombra. Não, ele falou que é o contrário. Se quiseres me seguir, renegue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Qual é a cruz? Muitas das vezes a cruz que a gente tem que carregar é um pai difícil, é uma mãe complicada, é um marido completamente desvirtuado do seu conceito, é uma esposa que tem dificuldade de entender sobre a tarefa dentro de casa. São cruzes. Por que são cruzes? Porque fomos nós que construímos essa cruz no passado. Então as nossas deficiências em relação ao entendimento da lei, elas se referem porque a gente quer o benefício da lei e não aquilo que nós temos direito diante da lei. Você, quando trabalha numa empresa que ele contrata para trabalhar durante 8 horas durante o dia, se o patrão colocar uma câmera durante as 8 horas, ele vai ficar bem chateado com a gente, não vai? Porque a gente não vai conseguir ser produtivo durante 8 horas por dia, não é? Durante todo o dia não vai. Você vai no cinema, não dá vontade de ir no banheiro, mas está trabalhando, tá. Né? Você está numa festa, você esquece do celular. Está numa festa, se divertindo, está em confraternização, está no trabalho, apita o bendito do zap zap, você não consegue, o olho desvia, vai para lá e a mão vai junto fazer o que é. Mas você está dentro de uma lei humana, uma lei humana, que é a lei de trabalho, que também é uma lei divina, que é a lei de trabalho, porque sem trabalho não há progresso, não conseguimos evoluir. Então a visão que nós temos que ter em relação à lei, no aspecto de amor e caridade e no aspecto de justiça e direitos naturais, nós temos que entender que não são direitos que nós temos que pedir ou exigir a nosso favor, não. São as nossas obrigações, as nossas responsabilidades para que andemos quite com a lei, com a justiça divina e a justiça humana. Porque, como eu falei, não adianta você andar quite com a lei, você é um funcionário exemplar, você cumpre com as suas obrigações em relação a pagamento de impostos, a tudo aquilo que a sociedade te cobra, mas você não dá uma ajuda a ninguém. Você não ajuda ninguém a nada. É o bloco do eu sozinho. É o egoísmo na sua expressão mais profunda. Você está, a lei da luz humana, você está correto. Mas a lei da justiça divina, tu está encrencado. E o que vai te valer na espiritualidade? A lei humana ou a lei divina? As tuas ações materiais ou as tuas ações morais? É lógico que se você agiu de acordo com a lei humana, a lei de sociedade, você fez tudo aquilo que a lei humana te orienta a fazer, você tem teu mérito, não é que foi jogado fora. Mas também, quando chegarmos na espiritualidade, o Senhor vai perguntar: o que fizeste do talento que eu te confiei? E a gente vai dizer, igual aquele servo mau que enterrou o talento com medo que o Senhor era muito enérgico. Então, a gente sabe também quais são as consequências que está no Evangelho. Que aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Está escrito, são palavras de Jesus. Então, quando nós falamos de justiça, não podemos querer fazer comparação, porque não tem acordo, sabe? Aquele
jeitinho, não tem com o plano espiritual. Quer ver uma coisa? Os Espíritos dizem a Kardec que a lei é natural porque ela está no nosso interior, está na nossa consciência, como o Kardec pergunta em outro momento, onde está escrito a lei de Deus? O Espírito responde, na consciência dos homens, não é assim? Então, se a lei está na nossa consciência, ela é natural por isso, porque você não aprende a lei de Deus, porque aquele que é mais inteligente sabe mais da lei de Deus, e aquele que é menos inteligente sabe menos da lei de Deus, não é assim? O fato de você se intelectualizar te dá facilidade de entendimento da lei, mas todos têm na mesma proporção e têm na sua forma mais rudimentar a lei. Aí os Espíritos dizem, é por isso que quando você vê um ato injusto, aquilo te choca. Aquilo te choca. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de cachorro, não gosto de bicho, não gosto de bicho nenhum, nem cachorro, nem gato, papagaio, não gosto. Mas também não maltrato. Aí você fala assim, eu adoro o meu gatinho, mas quando eu não vou viajar, eu deixo ele trancado em casa, para ele não fugir. Quem é que está agindo mais coerentemente diante da lei? Aquele que diz que não gosta, mas também não maltrata. Você diz que gosta e maltrata. Então a lei natural, ela é regida pela nossa consciência, pela nossa avaliação acerca do certo e do errado. E qual é a base que nós temos para ter essa noção de certo e errado? É o Evangelho e a doutrina espírita, no nosso caso, que nós somos professos espíritas. Nós estudamos a doutrina, ou procuramos estudar a doutrina, para que nós tenhamos uma compreensão melhor dela, e não fiquemos na teoria do achismo. A gente não tem mais como ficar na teoria do achismo. O estudo da doutrina espírita, ela nos faculta uma fé raciocinada. Não é fazer por fazer, ou fazer pelo que o outro faz, ou fazer porque está escrito que tem que fazer. Não é assim. O conhecimento da lei, o estudo do Evangelho de Jesus te dá uma fé raciocinada para você saber como agir. Para você saber como agir. Eu gosto de citar sempre o Salmo 23. Deixei até ele aqui, na página aqui. Vocês sabem, conhecem o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e... Já começamos um entendimento já errado aí. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu posso ficar em berços esplêndidos, porque Ele vai me dar de tudo. Porque nada me faltará. Não é? Agora, se nós pegarmos a tradução do hebraico lá que os estudiosos, que nem Severino Celestino, Haroldo Dutra Dias, fala para a gente, que o termo correto é o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele não me faltará no meu momento de angústia, no meu momento de dificuldade, no meu momento de alegria, para não deixar que a alegria exacerba as minhas ações e eu me perca por euforia. Ele não me faltará na orientação exata daquilo que eu preciso. Porque ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Pelas veredas da justiça, pela estrada da justiça. A justiça de Deus não tem atalho, não tem como cortar caminho. A justiça de Deus é uma só. Mas você sabe por que Davi criou o Salmo? Eu gosto de falar isso, porque quem assistiu o Rossandro, né? O Rossandro dá uma definição tão bonita sobre isso. Eu fiquei com a inveja danada porque eu queria ter ido lá no sábado, eu não pude ir para poder pegar um autógrafo dele. Mas o Rossandro conta uma história que é muito bonita, que Davi, ele pastor de ovelhas da tribo de Israel, e o rei de Israel, naquela época, era um rei diferente, não era aquele rei que tinha palácio, que tinha um monte de súditos, não. O rei era tirado do povo, e Davi era um pastor, um jovem pastor de ovelhas, que foi escolhido por Samuel para ser o rei no lugar de Saul. E Davi estava levando as suas ovelhas para o pasto, e ele começou a analisar a sua relação com Deus. Como que ele tinha, como ele entendia o amor paternal de Deus por ele. E Davi começou a analisar que ele, para poder levar as suas ovelhas ao pasto, ele andava por caminhos um tanto quanto perigoso. Para chegar mais perto
mais rápido do pasto, em que onde a grama era mais verde, ele tinha que passar entre duas montanhas que, ao longo do dia todo, aquelas montanhas, o sol não conseguia clarear a estrada. Então ficava sempre escuro, ficava sempre na sombra. E era um lugar tão ermo, tão perigoso, que muitos ladrões, assaltantes, ficavam ali. Quando passava alguém por ali, ele dava uma bordoada no cara, o cara caía, a ribanceira abaixo, matava a pessoa, né, e roubava as ovelhas. Quando Davi chegou do outro lado, ele viu aquele pasto verdejante, as águas fresquinhas do riacho, onde as ovelhas pastavam felizes, e ele falou: Deus é o meu pastor, eu sou ovelha do seu rebanho, e ele me guia a pastos verdejantes e a água tranquila. Ainda que eu ande no monte das sombras, não temerei mal algum, porque o seu cajado e a sua vara me protegem. Aí ele te fala: poxa, vara e cajado, qual a finalidade da vara e do cajado? Quando você se distancia da lei de Deus, da lei de justiça de Deus, é necessário que você seja trazido de volta ao redil. Quando a ovelha está na beira do precipício e vai cair pela curiosidade, o pastor, com a vara, ele apoia, e com o cajado do pastor é aquele que tem assim um arco na ponta, já viu na televisão? Assim, nas fotos, né? Ele, com aquele cajado, ele pega o pescoço da ovelha e traz de volta para o rebanho. E quando faz isso, o que a ovelha faz? Grita que nem desesperada, porque aquilo doeu. A lei de Deus, ela nos ampara de tal forma que, por não compreendermos que é para o nosso bem, nós gritamos, nós sofremos, nós choramos, que muitas das vezes uma doença, um problema físico ou emocional nos vem para que nós possamos voltar a trilhar no caminho da justiça, do amor e da caridade, que é isso que Deus espera da gente, é isso que Jesus vem nos orientar, e é isso que os Espíritos falam para Kardec, que à medida que nós nos colocarmos novamente no caminho certo, para seguirmos a trilha que Jesus espera de cada um de nós, mesmo que encontremos o vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor, que é Jesus, Ele está conosco e nos amparará. Muito obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe nossa irmã Paulo. Nós agradecemos pelo seu estudo, pela empolgação e pelos alertas de nossa vida. Vamos passar agora a segunda parte do nosso trabalho, que consiste no estudo do Evangelho e do espaço. Vamos estudar a nossa irmã Ana, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os que são misericordiosos. No item 5 e 6. Reconciliar-se no seu adversário.